o que esse escândalo vai influenciar nas eleições agora desse ano, no final do ano. Eu acho que Porque tá assim, todo mundo empurrando pro outro lado, né? depende muito daquilo que vai sair, né? Daquilo que vai vazar. Hoje, Agora, com o que tem hoje, até hoje. eu acho que o que tem hoje Quem tá saindo mais queimado? afeta mais o Supremo do que algum dos lados. Afeta mais, porque assim, o que chama mais atenção é o Toffoli e o Alexandre de Moraes, porque assim, a relação ali tá muito escancarada, né? Por enquanto, acho que a gente tem de classe política, né? Tem a comprovação de que o Ciro Nogueira é amigo do Vorcaro, mas a gente não tem nenhum elo patrimonial ainda, não tem transferência de dinheiro, não tem sociedade. As doações, né? Teve doação do Zettel pro Bolsonaro, salvo engano, e pro Tarcísio, né? Que assim, gente, não precisa fazer um exercício de lógica muito sofisticado para você saber que uma pessoa que faz uma doação de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais é uma pessoa que tem contato direto com um candidato que tem algum interesse. No mínimo interesse. No mínimo tem algum interesse, né? Assim, no nosso partido, se alguém chega falando eu quero te doar 1 milhão de reais, a primeira coisa que eu vou querer entender é por quê. Não? Sim. Assim, não. No meu caso, o cara doa 15 mil, eu já falo, e aí, meu? Você tá doando 15 mil? Eu já falo, mano. Você acha que, se você acha que você vai ter. Você acha que você vai ter um acesso privilegiado, você tá doando 15 mil reais, você não vai ter, assim. Essa doação é igual às outras doações. Eu já deixo muito claro. Imagina 1 milhão de reais, eu ia, mano, puxar a capivara do cara, porque eu sei que qualquer coisa que surgir, que ainda mais eu tendo a minha posição, combatendo da maneira como eu combato, qualquer mácula nesse sentido é fatal, né? Eu posso não ter nada a ver, mas o cara que doou 1 milhão de reais tem a ver, obviamente o raciocínio vai ser, porra, tem alguma coisa errada ali com o Gui. Então, claro que eu vou verificar, e o Zettel não precisaria muito longe para verificar as relações dele e os negócios que ele estava envolvido. Então, se surgir mais coisas de influência do Zettel, do Vorcaro, no Palácio dos Bandeirantes, na presidência da República na época do Bolsonaro, na época do Bolsonaro tem o caso do João Roma na Bahia, né, que é, assim, para ser muito sincero, na Bahia ali, os vínculos de bolsonaristas e de petista com o Augusto Lima, que é o sócio do Vorcaro, são muito próximos, né? Sim. E aí, durante o governo Bolsonaro, você teve essa doação do Zettel, ao mesmo tempo que você teve, digamos assim, não existe ainda esse elo, essa comprovação de que foi uma contrapartida, mas as atitudes do João Roma, enquanto ministro, beneficiaram o Augusto Lima. Então, da maneira como está hoje, eu acho que não muda a eleição, mas acho que tem um potencial muito grande, eu diria até que é provável que com as coisas que devem sair no ritmo que estão saindo toda semana, vai dar uma pancadaria aí, pode atingir algum dos lados e pode ser que algum dos lados consiga, digamos assim, fazer uma negociação com o Vorcaro para pegar mais o outro lado. Mas tudo que a gente está fazendo é conjectura. Mas tem um elemento que eu queria adicionar. Tá saindo na imprensa e corre ali nos bastidores de Brasília um bafafá, um tititi, de que o governo Lula, né, estaria promovendo vazamentos contra o Toffoli para abafar a participação do PT da Bahia, né, e a ligação do Lula com o Vorcaro. Né? Então, esse é o medo. Então ele estaria vazando, o governo Lula teria vazado as coisas de taiaiai, de envolvimento do Toffoli, enquanto o Toffoli era relator, para abafar, porque existe uma relação, tem um ponto da relação do Lula com o Toffoli que machucou muito o Lula. O Toffoli, quando o Lula estava preso, não deixou o Lula ir no velório do irmão. Foi ele? Do irmão ou do neto? Do irmão. Acho que foi do irmão. Do irmão. Não, agora fiquei na dúvida. É do irmão mesmo? Eu acho que era do irmão. Tá, o Leni dá uma conferida pra gente, por favor. E aí demorou para ser reconstruída essa relação, né? Por causa dos votos do Toffoli na Lava Jato, que o Toffoli não queria entrar na linha de fogo, e aí sempre votava contra o Lula, contra o PT. E aí o Lula falou, você era advogado nosso, pô, você tá no Supremo por nossa causa. Você imagina, se a gente for pegar ministros do Supremo e reputação acadêmica, reputação jurídica, o Acácio tá aqui, nenhum advogado anda de mão dada no shopping com o Toffoli, né? Então, assim, não é dos caras mais brilhantes. Então, pô, o Lula fala, olha você e olha onde eu te coloquei, né? Aí agora o governo vira a bateria contra o Toffoli. E aí o que corre também é que o Toffoli quer se vingar. É que o Toffoli agora vai também voltar o canhão pro PT da Bahia como retaliação para isso. Outro elemento que eu adicionaria é
O Supremo, como praticamente toda instituição no Brasil, só que lá é mais fácil porque são só 11, é muito corporativista, né? O vazamento daquela conversa do Flávio Dino falando, eu sou o Supremo Futebol Clube, né? O que precisar fazer pra gente se proteger, a gente vai fazer. Só que a partir do momento que teve gravação de conversa numa reunião com o ministro do Supremo, e supostamente teria sido o Toffoli que fez essa gravação, cria um mal-estar. Não dá para você ser corporativista quando não existe confiança no seu colega de corporação. Não. Então eu acho que aí existe um potencial de um querer entregar a cabeça do outro, porque você fala, pô, o Supremo super poderoso, como é que a gente atinge eles? Uma das únicas maneiras é se eles estiverem brigando entre eles, né? Isso aqui eu acho, em algum momento, final do ano passado, havia um acordo informal, obviamente, de jogar o Toffoli aos leões. Vamos jogar o Toffoli aos leões, a gente vai ter alguém grande punido por essa história toda e acabou. A população em geral vai ficar satisfeita, porque a gente já disse inúmeras vezes, afeta os dois lados. Mas de alguma forma o Toffoli se esquivou disso. Ele conseguiu se esquivar. E aí, de novo, respingou merda no ventilador. Hoje ainda acho que o Supremo tá no rabo do foguete. Não acho que, por mais que afete Ciro Nogueira, Hugo Mota, que bata em grandes personalidades da política, eu acho que não afeta o resultado das eleições efetivamente nesse momento. Repito, acho que o Supremo é o grande alvo neste momento. Só que aí eu vou discordar de um ponto. Tem um livro, aquele Os 11 até do tá Supremo... saindo na imprensa internacional. Exato. sobre o que está acontecendo no Supremo, tem saído. Sim, né? Exatamente. Se ele conseguir achar, não sei... Saiu no Economist. No Economist, Um negócio que eu quero fazer Participar da festa. Não, isso aí também eu quando confesso que eu fiquei solteiro. preocupado com essa ponderação. Não. Pô, o Gilmar Mendes, ele é muito, muito famoso na Alemanha. Traduzir as decisões mais esdrúxulas dele para o alemão e publicar lá. Sério? Porra, cara, é uma excelente ideia. Do nada excelente você puxou ideia. isso. Foi muito aleatório. Mano, eu queria traduzir as decisões do Gilmar para alemão. Porra, cara, mas imagine assim, ó, o Barroso. Ele se acha, né? Cara, pega as decisões mais escrotas dele, traduz pro francês, pro inglês, solta lá em Harvard uma semana antes dele aparecer, fala, essa bosta aqui que vocês querem ouvir? O Gilmar Mendes, muito inteligente, escreveu excelentes coisas, mas, cara, no Gilmar, final dele, o poder dele vamos citar, para quem não sabe, as decisões do Gilmar aí, esdrúxulas em relação a esse caso. Olha lá, o colapso do Banco Brasileiro... que atinge, né? Pega a política dos juízes. A liquidação do Banco Master tá ficando feia. Eu vi até outra, acho que isso daí até outra matéria que fizeram sobre. Tem uma que fala especificamente dos ministros, então, né? Do Supremo. Exatamente. Se o Lênin achar, ele coloca aí depois. Mas vamos lá, que decisões do Gilmar, assim, absurdas nesse caso. Qual que foi a do Aí, Gilmar caralho, você quer passada? traduzir? Olha a boca, e aí, por favor. Pô. E aí, carambolas? Você quer traduzir? Teve uma Caracoles. que ele avocou agora, né? Em relação aos dias Toffoli, Qual foi a decisão inclusive. mais recente? Teve uma mesmo. Não, teve a da Maridic, que ele era relator de um processo já arquivado do Brasil Paralelo, que era para quebra de registro bancário pela CPI. E aí eles peticionaram nesse processo, ele desarquivou e deu a liminar. E aí, isso, acho que ele reverteu a quebra da CPMI, não foi isso? E o pior, ele transformou em habeas corpus para um CNPJ. De ofício, não é? Preventivo. De ofício. Ninguém pediu, olha, Gilmar, estou com a minha liberdade. Olha só, Cássio. Veja só como eu aprendi bem. Estou com a minha liberdade ambulatorial ameaçada. Olha que beleza. Isso aí. Não, ninguém, ele mesmo. Por isso que eu acho que a situação do Supremo tá ficando mais difícil a cada momento. E se tiver que estourar primeiro, vai estourar nos ministros. Eu ia falar do livro lá, Os 11 do Supremo. Eles são corporativistas, mas ao mesmo tempo os ministros são bem individualistas, né? Brincam que o Supremo são 11 ilhas que formam um arquipélago. A partir do momento que for afetar o coleguinha, eles vão tentar defender. Mas quando ficar nítido que não há muito o que fazer... barata voa. Barata voa e cada um salva o seu, porque a instituição não vai, na visão dele, ser jogada nisso. E tem um outro fator. A gente fala de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. O Gilmar até colocou um pouco do DNA da digital dele nessa história, mas o Fachin tá muito quieto.
Carmen Lúcia, que tem muita força, está muito quieta. O André Mendonça é uma incógnita, porque ele tem raiva de todo mundo nessa história, porque ele é um pouco isolado no Supremo, o Alcolumbre, que está envolvido, expôs ele publicamente quando da nomeação, os outros ministros aparentemente não chamam ele para o vinho, para o cafezinho, então o André Mendonça é ali um lobo solitário. Tem muitos elementos aí que, na minha visão, não vão permitir que esse corporativismo do Supremo surja. Se tiver que explodir primeiro em alguém, será nos ministros. Não sei em qual contexto, mas eu acho que começa por eles. Você falou de André Mendonça, eu acho assim, hoje ele tem todos os meios para fazer história, né? Assim, o André Mendonça, ele tá com o escândalo do INSS na mão, com o escândalo do Banco Master na mão. Se ele de fato quiser botar fogo na República, ele consegue. Se ele quiser mandar prender gente com foro privilegiado, ele manda prender. Seguram, pelo menos constrange o Congresso a votar aquela prisão, porque se prende algum senador, algum deputado, a sua casa precisa votar se mantém ou não mantém a prisão. Mas já cria aquele constrangimento. Se tiver coisas muito bizarras contra um deputado, ninguém vai querer colocar a digital ali para salvar, né? Então, ele hoje tem a possibilidade de, se ele tiver a ousadia e a vontade, de se tornar um ministro mais poderoso do que o Alexandre de Moraes. Porque está na mão dele as investigações mais importantes. Então, e ele tem, dado o histórico dele, você acha que ele... É que tem pouco histórico dele, né? Ele foi nomeado faz pouco tempo e não relatou processos importantes, né? Ou poucos processos importantes. Então agora a gente vai saber, eu diria, nos próximos meses, qual que vai ser a linha do André Mendonça. Né? Tem 3 formas de você entender para qual caminho deve ir um ministro do Supremo. O primeiro, a história dele, a carreira dele acadêmica. O André Mendonça tem uma vida acadêmica, mas não é algo tão robusto assim. Diferentemente do Alexandre de Moraes, do Gilmar, que sempre tiveram livros best-sellers, o Fux também. O André Mendonça não tinha isso. Em segundo lugar, ele fez carreira na AGU, e a AGU, Procurador Federal, é um advogado da União, então ele tem um papel óbvio que jurídico, mas é um papel burocrático, não dá para ele mostrar qual é a sua posição, porque antes de tudo ele precisa defender a União. Em terceiro lugar, para você saber formar uma jurisprudência de um ministro, você precisa de um tempinho. Ele está lá há 4, 5 anos, não é tempo suficiente para você ter essa jurisprudência toda. Não deu tempo de ninguém fazer um livro sobre ele ainda. Exatamente. Então esse contexto do André Mendonça, para mim, é incerto, mas nós tivemos na história alguém muito parecido, guardadas as proporções e as características, que foi o Joaquim Barbosa. Se a gente pode comparar o André Mendonça com alguém, é com o Joaquim Barbosa. Sim.